o fato de que a gente tem essa multiplicidade de óticas a respeito de Jesus é algo que só se problematiza à medida em que o tempo passa. Porque há 48 anos atrás, quando eu comecei a pregar o Evangelho, nós já tínhamos uma quantidade absurda de Cristos. Só que eram Cristos mais modestos do que os Cristos que foram surgindo depois, os neocristos, que foram aparecendo, que apareceram justamente com os neopentecostais, que criaram esse Cristo folk religion, que a gente tem cada vez mais. Um Jesus nitidamente condicionado à determinação da cultura e das ambições vigentes. Ok. Há 50 anos, o que havia de diferente é que não havia esse escracho tão explicitamente declarado como se tenha. Um Jesus que não transforma a pedra em pães, mas em grana, 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 e não faz isso duas vezes, faz isso todo dia, o dia todo, e não existe luta de Jacó com Deus. Aí existe apenas a luta de Jacó contra o melhor da sua consciência, e ele sempre vence e acaba impondo o seu espírito de negociação e de barganha com Deus o tempo todo, de modo que o Cristo prevalente é o grande negociador, é o Cristo da barganha, que ensina que se você fizer o que ele gosta, além de tudo, ele é profundamente caprichoso, ele é cheio de desejos, ele é mimado, ele é profundamente capaz de se revoltar se ele não for devidamente adorado, ou elogiado, louvado, se ele não for afirmado o tempo todo como todo-poderoso esmagador, que impõe e demanda que você respeite aos representantes dele, porque senão ele esmaga e pesa a mão. Esse Cristo que quer os reinos deste mundo, o Cristo que quer tudo o que se possa a ele dar, e ele se dispõe a negociar com tudo e com todos, desde que sejam dadas a eles as prerrogativas de dominância nos reinos e nos poderes deste mundo. Então, o Cristo de hoje é um Cristo que tem a cara do Constantino original. Uau. Daquela igreja de Constantino que está sempre comendo o próprio rabo. Só que ela entra num ciclo de que quanto mais ela se devora nos seus processos de supostas reformas, essa igreja só vai dando a si mesma uma mutação de cepas novas, como se fosse um coronavírus. Ela vai se transformando e surgem novas cepas, mas a cara é do Constantino original, que troca a adesão por poder emprestado, por glebas, por terras, por principados, por a supressão de impostos, por liberdades variadas, por afirmação de poder, por guardas pessoais, conforme era lá atrás, hoje com todas as características do nosso tempo. Então, seria incoerente da minha parte, sabendo que a constantinização da igreja foi o que criou o que a gente chama de cristianismo, mas Jesus nunca fundou nenhum cristianismo.
Isso é uma coisa que vem do quarto século para cá. O cristianismo não tem nada a ver com a manjedoura. Antes disso, não tem nada a ver com a genealogia de Jesus em Mateus. Por exemplo, você me perguntou, eu te contei a minha genealogia segundo Jesus. E lá tem todo tipo de gente, de Abraão para cá. Abraão mesmo foi um cara cheio de dificuldades. Abraão seria disciplinado hoje nos ambientes mais severos. Jacó, não se, meu Deus, nem entraria os filhos de Jacó, Davi, essa moçada todos os reis de Judá, e todos eles até a desembocadura daqueles de quem Jesus descendeu mais proximamente, e ali atravessando a família Hashmoneia, e atravessando os Macabeus, atravessando tudo, até ele explodir em Belém. E esse é Jesus. Eu fiz a mesma viagem. Agora, continuando, o que eu percebi foi que não há cura para o cristianismo. O cristianismo é incurável. A oferta de Constantino é a mesma oferta que foi feita a Jesus, lá no deserto da Judéia. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E Jesus disse não. Mas quando isso veio através de Lactâncio e Eusébio, e representando a voz de Constantino, com tudo que Constantino trazia, e com a oferta tão generosa que ele apresentava, e com os poderes que ele queria alegar e reconhecer, o que foi evangelho, com todos os problemas que tinha tido durante aqueles anos iniciais, todavia o que tinha sido evangelho, porque era humano e simples, se corrompeu ali, e aquilo nunca deixou de ser aquilo. É isso que se tem que entender. Aquilo nunca deixou de ser aquilo na história da igreja. Mesmo na reforma protestante. É só uma reforma protestante do mesmo e daquilo, com interesses de reis, de príncipes, de nações, interesses políticos. A mesma coisa sempre vai corrompendo, conforme eu iniciei dizendo. Vai corrompendo, e quando você vai aceitando aquilo, você chega aí, aonde as representações desses 30 e tantos milhões de evangélicos atualmente estão. As representações estão na política, nas lideranças, é aquilo, e vai ser cada vez mais aquilo piorado. Vem novas versões. Às vezes a gente pensa que aquilo está mudando, mas é reforma. Então, te dizendo isso, eu estou te dizendo que eu não creio no cristianismo. O cristianismo, para mim, é só um fenômeno político. Parece que a ligação... Foi o... Você está aí? Tô aqui. Você ficou me ouvindo? Eu te ouvi que você falou que o cristianismo é só um fenômeno. Então eu saí falando, deixa eu voltar. Eu disse que o cristianismo é só um fenômeno. E cultural, político, religioso, estudável antropologicamente falando, e que tem uma variedade de terreiros extraordinários. Ou do que você quiser chamar e apelidar essas lojas do cristianismo que você tem para todo lado. Lojas. Ou o que você queira. Estão aí, são lojas. São apenas representações. Imagina, Jesus Cristo
tendo representações na expressão dessas lojas, dessas franquias.